Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Com 16 anos de tradição e atendimento de qualidade, o restaurante Morro Vermelho é nosso parceiro especial aqui no podcast, oferecendo self-services, marmitex e pratos feitos, atendendo com excelência também refeições coletivas para empresas, hospitais e escolas. Uma opção confiável e saborosa para quem busca praticidade e sabor no dia a dia. E o endereço do restaurante Morro Vermelho é na rodovia Deputado Nadib Shaibi, número 2110, Morro Vermelho, Mogi Mirim. Vocês podem também chamar no WhatsApp, que é 19 99212 4181. Restaurante Morro Vermelho, Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria, de sucesso. E vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes. Para todos esses serviços, corre para a Rota, que é especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é a Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também mais com 2 filiais que se encontram nos 2 supermercados Ponto Novo de Mogi Guaçu. E chama agora no WhatsApp que está aparecendo na tela e resolva todos os seus problemas com esses serviços. Rota Celulares, Informática e Acessórios e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria, de sucesso. E agora, bateu aquela fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgado. É salgadinhos para buffet, para o comércio, para festas e eventos, salgadinhos para toda a família. E eles têm um diferencial, ele é frito no óleo de algodão, que não encharca e faz bem melhor para a saúde, e ele fica crocante por fora e macio por dentro. E produção diária, fresquinho, e óleo fresquinho também. Então corre lá, liga agora e faça seu pedido. E o telefone da Suelen Salgados é 19 99790 0073. E o endereço é Rua Geraldo Pereira da Silva, número 12, bairro Nova Veneza. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria, de sucesso. E hoje eu vou bater um papo aqui com Lely Walker. Vocês vão entender quem que é o Lely Walker. E aí, Lely, beleza, cara? Tudo bem, Paulão? Beleza, mano? Pô, faz tempo que a gente não bate um papo, né? Faz muito tempo, hein, cara, que a gente não troca ideia. Bobear mais de 10 anos, tá? A gente se encontrou numa praça aí tocando violão, não sei se você lembra. Acho que você vai lembrar. Foi lá em Cosmópolis, lá na Praça do Rodrigo. Isso, cara. Para quem não conhece Cosmópolis, aí tem uma praça lá. E a gente se encontrou lá. Inclusive, tinha uns amigos lá também da época, né, que tava junto lá com vocês. Tinha. Aí a gente fez um solo. Eu fiz a base, você fez o solo de Sweet Child O' Mine. Foi mesmo. Tá, para quem não sabe, galera, o Lely Walker, ele é guitarrista, né? Ele passou por muitos mundos aí da música, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lely, tô chamando você de Lely, que eu sei que lá você vai falar um pouquinho a respeito do seu nome, tudo, você. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu faço para todo mundo que vem no podcast que fala com a gente. A primeira pergunta, só para puxar o fiozinho do papo. Então, vamos lá. Quem que é o Lely Walker? De onde que você é? O que você faz? Suas formações? Sei lá, cara. Fala um pouquinho, só para a gente puxar o papo aqui. Quem é você, meu amigo? Conta aí. Cara, eu sou de Brotas, né? Igual a gente já tinha falado aí agora há pouco. Eu sou lá de Brotas, né? Mudei para Cosmópolis aí em 85. Aí lá começou com os negócios de banda, depois com 13 anos, né? Comecei a tocar e apaixonei pela música, né, velho? Comecei a estudar tudo. E aí esse negócio do nome surgiu no Tio Mandrake, que foi uma das últimas bandas aí que eu toquei com o pessoal, porque foi durante umas gravações que a gente tava fazendo em Campinas. Nós temos 4 músicas gravadas, né, com essa banda. E aí, durante as gravações ali, surgiu a ideia do nome.
cada um pegou um nome, né? E aí, segundo o vocalista na época, era por conta das calças rasgadas que eu usava, tal, então ele chamava de Walker, né? Tipo andarilho, alguma coisa assim. E o Walker que ele colocou. E aí cada um teve um nome, né? Um nome artístico para poder lidar com a banda ali naquele momento. Por fim, a gente acabou parando, depois com a banda, acho que a banda durou aqui uns 10 anos, por aí, uns 11 anos. Aí a gente parou, mas eu acabei ficando com o nome nas redes sociais, tudo, acabei deixando, não mexi mais. E aí tem a galera que conhece por esse nome e tem a galera que conhece pelo nome meu mesmo de batismo, né, que é Lelison. E aí o pessoal lá de Cosmópolis, da igreja, inclusive, lembra lá do pessoal da igreja? Todo mundo me conhece como Lelison Felipe, né, porque é o nome original. Mas aí o Lélio Walker acabou ficando nas redes, entendeu? E fiquei de tirar, na verdade, mas depois eu falei, velho, deixa aí esse negócio, eu não vou ficar lidando com isso agora. E, rapaz, tá até hoje. Mas vamos ser sinceros, cara, Lélio Walker é um puta do nome de guitarrista, sei, soa bem, né? Não sei se já te falaram isso, mas soa bem, Lélio Walker, soa bem, né? Eu acho que é mais nome do que guitarrista. Se bobear. Eu discordo de você, cara, discordo, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ô, Lélio, eu conheci você mais ou menos em 93, sei lá, tava tentando lembrar, que não lembro, por aí. E conheci você tocando guitarra. Só que eu não lembro de ter te perguntado isso, porque, assim, tem algumas pessoas que me conhecem nos bastidores do podcast que sabem que eu também toco um pouquinho e tal. E eu toco guitarra porque na época eu via você tocar, peguei umas dicas com você. Você lembra disso? Ninguém não tem como mentir disso. E eu lembro que eu te conheci nesses anos 90, 93, alguma coisa assim. E aí você já tocava, mandava muito bem, cara. Eu lembro que tava estourando o Use Your Illusion do Guns e tal. Aí você tocou música ali, né? Mais ou menos nessa época. E eu não lembro de ter te perguntado, vou perguntar agora. Onde você aprendeu a tocar? Eu não, acho que eu não perguntei isso. Foi só autodidata mesmo, fuçando, com revistinha, porque depois eu fui aprimorando, olhando por aí também. Como que você começou a aprender a tocar guitarra, cara? Isso eu tenho essa dúvida até hoje. Cara, na verdade, o início mesmo, assim, total, foi por conta de um primo, que ele ganhou um violão da tia dele, uma tia de longe, aí, lá perto de Brotas, na verdade. Ele ganhou um violão dela e ele também não sabia nada, eu também nunca tinha pego no instrumento. Mas, mano, quando eu vi, eu achei super interessante. E junto com o violão veio uma revistinha, daquelas de cifra, sabe? Sim. E, mano, eu quando eu olhei aquela revistinha, entendi ali o bracinho, e o primeiro acorde que eu cheguei a montar foi um Ré. Ré maior. Foi o primeiro acorde, velho. Eu lembro até hoje isso aí. E foi tão fácil para mim de início, cara, que eu peguei gosto. Mas a maior parte do tempo foi autodidata. Porque eu me lembro que o primeiro professor que eu contratei, né? Ele era de uma igreja lá de Cosmópolis. Mas o rapaz levou minha guitarra para tocar na igreja, depois não queria devolver, ficou um rolo do caramba, eu tive que ir lá buscar. Por fim, perdi contato com ele. E aí eu me lembro que depois de acho que 1 ou 2 anos para frente, né? Eu contratei um outro professor de Campinas, que foi o Arquimedes Rinaldi. Mas aí esse rapaz acabou falecendo, mano. Eu acho que eu tinha aqui, acho que uns 3, 4 meses de aula com ele, e ele acabou falecendo. Por fim, eu passei por um outro professor que era da escola, né? Porque era uma escola ali, então tinha vários professores. E eu acabei passando por um outro, mas acabei que não gostei do cara, sabe? E nesse meio tempo, mano, eu já comecei com as bandas. Desde quando comprei minha primeira guitarra. Minha primeira guitarra eu comprei, tinha 13 anos. Então, eu comprei a guitarra e o rock, mano, eu comecei a conhecer com o Eric, meu primo, lembra dele? Conheço, conhecemos ele. Um abraço aí pro Eric. Ele que me apresentou o Guns, cara. Na época tava rolando muito Don't Cry na rádio. Sim. E quando eu ouvi aquele solo, mano, eu falei, puta que pariu, eu não acredito que isso é uma guitarra, velho. Vou ter que tirar esse trem. Aí comecei a me esforçar para aquilo ali, tá ligado? E a maior parte do tempo foi autodidata, na verdade. Eu adquiri muito método nesse meio tempo, né? Fui adquirindo bastante método, então eu estudava os livros e adquiri muito conhecimento. Mas é duro, né, velho, se estudar sozinho. Chega uma hora que nem você passar uma parede, né, cara?
entendeu? Mas foi entrando em banda, foi discutindo com músicos melhores, né? E uma coisa que eu sempre tive em mente foi o seguinte: se eu quiser ficar bom, eu preciso tocar ao lado de músicos bons. E foi o que eu fiz, né? Então eu entrei nas bandas de baile, tinha sempre os caras que tocavam mais que eu, que me davam os toques, entendeu? Isso aí que foi empurrando para cima, né? Tem um baterista também que é lá de Cosmópolis, o Douglas Polones. Eu me lembro até hoje que ele me deu um livro de harmonia, mano. E o Pozzoli, que era o de rítmica, né? Livro de divisão rítmica. Falou, mano, você precisa estudar isso aqui. Jogou na minha mão e rapaz, eu almoçava aquilo ali, jantava, tomava de café da manhã. E foi até pegar o jeito, velho, da coisa. Mas, mano, a gente nunca para de aprender, né, cara? Até hoje ainda estuda muita coisa e continua evoluindo, né? Hoje nem tanto mais, até porque já casado com 2 filhos, as preocupações já são outras, entendeu? Mas na época tinha toda essa... Eu era novo, né, mano? Eu tinha 13, 14 anos. Eu comecei a tocar em banda. Então, eu adquiri muito conhecimento. E aí, ao longo de 4, 5 anos, eu fui só absorvendo e tocando nas bandas de baile. Aí passei a tocar sertanejo, tudo que rolava em baile, tocava, música para casal, até carnaval, fiz várias vezes, né? E, mano, aí foi desenvolvendo conhecimento, mas é uma briga, viu, cara, sozinho. E a maior parte do tempo realmente foi autodidata, não foi com professor, não. Vou ser sincero para você, cara. Uma das primeiras imagens que eu tenho de ver você tocar, cara, eu queria trazer o pessoal que está assistindo esse podcast para entender as lembranças que eu vou falar aqui agora. Eu chegava num lugar que tinha um quartinho com uma caixa de guitarra e a guitarra ligada nela. E o Felipe, esse cara aqui, o Lely Walker, ouvindo a música de ouvido, aquele solo de regaçado Guns N' Roses, e ele tentando tirar, pedacinho por pedacinho. Você não fazia isso mesmo, cara? Pedacinho por pedacinho, tirando de... É o autodidata que ele tá falando. Cara, eu via isso. Então, ao ver ele, cara, eu tive tanto desejo de tocar, peguei umas dicas e tal, não toco nem 10% dele, como o Lely Walker toca a guitarra, mas me deu também, cara, muito vontade de aprender. Então, até hoje, eu fico arranhando, tal, tive umas bandinhas também. Ô, Lely, eu queria que você falasse uma coisa pra mim, cara. Você passou por umas bandinhas até chegar numas grandes, tipo o Tio Mandrake, foi uma banda grande de show. Agora, você passou por umas bandinhas de garagem, cara. Eu fiz parte de uma. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu me lembro. Eu queria que você falasse pra mim. Então, vamos começar por essa, cara. Como que é a lembrança sua da banda Vietnã? Rapaz, essa aí foi foda, hein, velho? Já começava pelo nome. Você lembra dela? Eu sei que eu passei por ela, cara. O que você lembra da banda Vietnã? Conta pra nós. Acho que foi a primeira banda, mano. Foi a primeira? Eu acho que foi. Tinha o pessoal lá da Usina Ster, né, que nós tocava. E eu me lembro que você foi posteriormente para essa banda. O nome, mano, um nome horroroso que foi escolhido na época pelo outro guitarrista, né? E a princípio a ideia era que é o seguinte, porque assim, cara, quando começa, a gente faz uma puta de uma imagem do negócio, acha que vai ser popstar, acha que vai conquistar o mundo, aquela porra toda. Na verdade, é um sonho, cara, que é quase que inalcançável, porque a gente não para e pensa nas coisas que tem durante esse trajeto, e principalmente na hora que você começa a crescer um pouco mais, o que vai ter de efeito daquilo que você já fez. A gente não pensa essas coisas, cara, sabe? Então, na época, por exemplo, montamos essa banda, o nome foi escolhido porque a mãe do outro guitarrista era como se fosse uma espécie de empresária, né, que ficou de investir na banda, era som, inclusive o primeiro show foi eles que armaram. Eu me lembro que eu trabalhava numa oficina, mano, e eles chegaram da tarde com um monte de ingresso, achando que ia vender ingresso para a cidade inteira, velho. E já com o show marcado no Grêmio, aquele palco grande. E, mano, chegou no dia, não deu, foi ninguém, velho. Sabe, uma coisa assim muito mal organizada, é muito sonho para pouca realização do básico, você tá entendendo? A gente não tinha estrutura nem de tocar e nem psicológica para estar ali. Porque tinha que ter mais amadurecimento, essa que é a verdade. E a gente não tinha. E aí, quando você veio para a banda, você até trouxe um ar de esperança, porque a gente não tinha vocal, você cantava, lembra que você fazia os vocais, você ajudava nas cordas e tal.
você trouxe até um pouco mais de esperança quando você veio. Mas o que faltava ali, mano? Faltava amadurecimento, faltava. Isso não era. Era de todo mundo, você tá entendendo? Então, Uhum. o que seria a empresária, por exemplo, a mãe e o pai do menino, eles eram muito mais empolgados do que nós, mano. Eles queriam, sabe, se pudesse contratar o Canecão lá no Rio de Janeiro para colocar nós lá, eles teriam feito, velho. Sim. Então, assim, foi muito complicado essa fase, porque eu briguei muito com vários músicos por conta disso. Eu tinha mais o pé no chão. O outro baterista nosso, o primeiro, né, que foi dessa banda, que era o Juninho, ele tinha mais o pé no chão ainda, que lá era enraizado no chão. Então, foi uma época assim de aprendizado e conflito. Ali eu vi muita coisa que podia dar certo e muita coisa que também não dava certo, entendeu? O que foi feito naquela época com relação a esse show primeiro, principalmente, né, lá no Grêmio, foi como se passasse a carroça na frente do burro, entendeu? E eu Entendi. acho que por conta disso que a coisa não andou. Então, já tinha divergência com o nome, não sei por que, de Vietnã, o que eles imaginavam, mas acabou ficando, porque era a maioria, era a mãe que bancava, não sei o que, papapá. Então, o local de ensaio era deles, então ficou muito difícil, né, velho, de coordenar isso aí, entendeu? Não, Mas não me soa tão mal. O nome não me soava tão mal, Vietnã, cara. Eu não sei. É que você já não gostava muito do nome, né? não, nunca fui apegado, porque para mim tinha que ter um porquê, entendeu? Tinha que ter mais. A gente tinha que ter vivido mais isso aí, entendeu? Para depois colocar um nome realmente, batizar o negócio e tal. E ali foi feito muito às pressas, assim, né, cara? Tudo molecada também, né, mano? Puta, é foda. Esse rolê todo, para quem está assistindo a gente no podcast, para pensar, um cara com uma guitarrinha que chamou um amiguinho ontem. Ah, vamos começar a tocar aqui na garagem, que tá com todo esse sonho aí. Isso aí mostra, cara, o quão dificuldade que tem, cara, uma galera que quer chegar até o estrelato, por exemplo, cara. Fala sério, cara, quem tá ouvindo agora a gente com uma guitarrinha, um baterista que tá começando a tocar ali, se juntando agora, o cara vai ter uma baita de uma jornada aí, né? O que você acha? O que você Tem. fala para um cara desse? Cara, a primeira coisa é pé no chão. É Uhum. pé no chão. É pé no chão porque, assim, ó, com o Tio Mandrake, cara, ele foi uma banda grande, uma banda que ela conquistou vários festivais na região. Só em Mogi Guaçu, acho que nós levamos, acho que foi 3 festivais. Uhum. Eu não me lembro o nome do festival, mas nós conseguimos 3 festivais ali em primeiro lugar. Só nesses 3 festivais, cara, nós levantamos R$ 15.000. A premiação Olha, era 5 mil, cara, cada festival. Para o primeiro lugar, né? E ali, mano, a gente colocou nossa marca como figurino. Eu vi outras bandas melhorarem o figurino a partir de ver a gente com figurino, um traje legal, entendeu? Todo mundo, assim, mais preparado para estar fazendo o som. O som era de música autoral, precisava ser música autoral. Então a nossa música já era mais coesa, já tinha mais estrutura, você tá entendendo? A maior parte dos arranjos era eu que fazia, mas tinha a letra que era do vocal, a bateria que era, mano, o batera nosso, ele sempre arranjou muito bem, o Manulis, entendeu? Então, ali foi uma banda bem grande, assim, no meu modo de ver, bem profissional, né? Só que, pra você ter uma ideia, cara, chegou numa fase em que a gente tava pensando em ir para fora, certo? Para tentar fazer alguma coisa para fora. Mas aí o que rola? Caiu a ficha de todo mundo. Falou, mano, e aí? Todo mundo tem família, todo mundo tem emprego. Vamos pedir conta? É isso mesmo? Aí onde eu falo para você é que muitas vezes quem tá começando, igual você falou aí, com a guitarrinha nas costas, o batera com as baquetinhas ali, né? O cara não tem essa imaginação, mano. Se ele não tiver alguém para bancar ele, como é que ele vai fazer, mano? Ele vai pedir conta do trampo e vai tentar a sorte lá fora, e se não der certo, nada? E as contas aqui, como é que fica? Aí você deixa esposa, filho, entendeu? Quem é que paga por isso? Então, é. mano, são coisas que quem está começando não imagina que um dia vai ter que enfrentar isso. E aí, mesmo que você possa fazer isso, mas e o teu colega pode? Você está É. entendendo? É onde começam as divergências. Divergência política, por exemplo, atrapalha. Quem tem uma opinião de um espectro político, o outro tem de outro espectro. Então, acaba
se chocando, você tá entendendo? E essas, na verdade, são construções que a banda vai ter que se arrumar durante o trajeto. Por isso que eu falo que quando você põe uma guitarra nas costas, você é um iniciante, você tá começando ali os primeiros acordes, a primeira banda, mano, você não vai pensar isso já. Mas é bom que a galera que comece agora fique esperto, porque vai saber que, bicho, uma hora ou outra vocês vão ter que parar e pensar nisso. Se vocês quiserem chegar no estrelato, quiser crescer cada dia mais, cada ano que passar você crescer mais, vocês vão ter que pensar nessas coisas. Porque vai passar, velho. Vai passar dificuldade pra caramba. E se não tiver o saco roxo para segurar a peteca, filho, não dá certo. Você sabe o que é o foda, Felipe? Olha que interessante. Tocar é da hora pra caramba, cara. Que o cara, sei lá, quer pegar a guitarra, fazer um rock and roll com o parceiro ali e tal. Mas tem um limite que é o que você está falando. Quero subir mais que isso. Aí chega todos esses empecilhos que você falou. Agora, se o cara ficar na curtição com os amigos, né, na curtindo, é uma outra história. Né? Não é o que você quer dizer? Exatamente, porque, na verdade, quando você pensa pelo lado de ficar mais com os amigos ali e tal, levar uma coisa como hobby, o que me deixava puto era o seguinte, essa galera não estuda. A maior parte dessa galera não estuda. E isso me deixava puto, mano. Falar, velho, tocar com um baixista que não sabia uma escala pentatônica, porra. O cara só faz escala durante o tempo inteiro na porra da música, tá ligado? Mas não sabia fazer um desenho de uma escala pentatônica. Quantas e quantas vezes eu desenhava a linha de baixo, nota por nota, mano. Eu sabia o efeito que dava se trocasse uma nota. Mas o cara não tinha percepção para isso. Entendeu? Aí eu falo assim, pô, mano, eu tô esticando a corda para um lado, o cara tá esticando para o outro. Então, assim, se eu tô tentando levar a banda para frente, estudando mais, melhorando mais, para a banda ficar mais profissional, e o cara tá puxando pro outro lado, mano, ou vai ter que tirar, ou vai ter que quebrar isso aí, botar uma outra pessoa, ou vocês vão ficar sempre batendo cabeça, porque não anda, velho. Então, o problema de quem pensa para hobby é isso. Geralmente a galera não estuda. E, mano, você quer tocar bem? Você, pelo amor de Deus, você toque bem, mas não faça os outros ficar com o ouvido doendo, né, velho? Porque você tá tocando mal, entendeu? Porra, é foda, né, velho? Resumindo, por mais que seja um hobby que você vai tocar numas festinhas de colega ou de um lugarzinho aí, toca bem, né, cara? Faça bonito, né? Isso que você quer dizer, né? Pelo menos um pouco, entendeu? Pelo menos um pouco, para melhorar um pouquinho mais, para aprender a fazer umas composições legais, se for o caso de criar alguma música própria e tal, né? Mas o estudo, ele é fundamental, mano. Sabe? Eu gostei muito, assim, de estudar música, e também gostei muito da música, porque para mim, velho, era como se eu... Sabe quando a pessoa tem vontade de falar um monte de coisa, velho, e ninguém parece que escuta? Mas na música eles eram obrigados a escutar, porque eu tava ali, eu tava tocando, e, bicho, se não fosse escutar, então virava as costas e saía. Mas ali é como se eu estivesse falando tudo aquilo que eu queria falar, velho. Por isso que, para mim, serviu como uma luva a música, sabe? Uma questão de expressão mesmo, de sentimento, de expressão. Principalmente quando eu tava com muita raiva, velho. O cara subia num palco, era mágico o negócio, tá ligado? Eu botava toda a minha carga ali, velho, de fúria, sabe, de querer se expressar a mesma coisa, e sem precisar dizer uma palavra. Eu tava ali na música, ninguém... Na minha cabeça, por exemplo, podia estar xingando alguém, puto com alguém, mas ninguém tava sabendo. Eu tava expressando aquilo através do som, entende? Então, é uma maneira de você se expressar muito legal a música, mano. E, para mim, foi muito bacana aprender, estudar bem, porque isso ficou mais fácil de fazer, entende? Não só aquela coisa de hobby, né? Eu sempre fiquei muito puto de tocar com os caras que só queria tocar por hobby, porque não tinha evolução, mano. Essa que é a verdade. É verdade, fica lá no City Iron Mind, daquele meia boca, alguma coisinha ali, outra ali, né? E fica, né? Não tem uma fina. Isso quando chega em Sweet Iron Mind, mano. Entendeu? Pois é. Isso quando chega. Eu me lembro que eu montei uma banda com os meninos da escola uma outra vez, uma outra época, acho que bem depois, na verdade, desse Vietnã, e os caras gostavam de punk, mano. Eu queria tocar Mr. Crowley, os caras queriam tocar punk, Green Day, e falar, velho,
puta que pariu, não estudo pra tocar Green Day, cara, sabe? Uhum. Eu quero tocar coisa mais difícil, coisa, né, mais trabalhosa e tal. E os caras chegaram a me tirar, velho. Falou, não, mano, você não serve pra tocar com nós, não. Não acompanharam você e tiraram você. Me tiraram. Como é que foi sua transição dessas bandas de garagem pro Tio Mandrake? Você ajudou a montar a banda ou ela já tinha e te pegaram como guitarrista? Na verdade, o Tio Mandrake surgiu dentro da escola, né? Eu tinha uma escola de música e aí nós conhecemos o vocal na época, né? Que ele tinha mudado para a cidade lá em Cosmópolis e a gente acabou conhecendo ele porque eu fui fazer uma tipo de uma divulgação da escola numa feirinha. Aí nós montamos lá uma barraquinha e tal e ele apareceu lá dizendo que tocava violino, não sei o que tem e tal, e a gente acabou trocando uma ideia ali. E eu sempre tive uma vontade de montar uma banda, porque antes do Tio Mandrake tinha o Drunkers, The Drunkers. Não sei se você conheceu, chegou a ouvir falar. Ouvi falar, sim. E também foi uma banda quase que igual ao Tio Mandrake, só que lá também tinha os caras que tocavam por hobby, né? Os caras que também não tinham interesse e tal. Também tinha o baixista lá, que até hoje acho que não sabe uma pentatônica. Então é foda, né, velho? E isso aí me incomodava muito. E aí, por fim, nós acabamos essa banda, e muito depois disso eu montei a escola. E aí surgiu dentro da escola, com músicos da escola, alunos, inclusive, entendeu? E aí começou, montamos a banda, o repertório era baseado nos clássicos do rock, né? E começamos como qualquer outra banda, mano, fazendo barzinho, fazendo churrasco de amigo, final de semana na casa de um, final de semana na casa de outro, entendeu? Só que ali, o que aconteceu? Eu tive uma sacada, eu chamei para mim a responsabilidade de liderar o grupo. Nós chegamos, inclusive, até fazer uma votação entre nós para saber se era eu ou o batera que iria liderar esse grupo. E acabou que ficou comigo a liderança. Então, isso por um lado foi bom, e por outro lado também já não foi tanto. Por quê? Porque liderando era como se eu pegasse a opinião de todo mundo, mas desse uma direção. Precisava ser a minha opinião, a vencedora, entendeu? Mas, mano, bateu o martelo naquela direção, então vamos naquela direção. E começamos a tocar cada vez sons mais difíceis. Melhorando e tal, o repertório, não sei o quê, cobrando cachê um pouco mais alto. Aí começamos a entrar em concurso, né? E foi onde a gente começou a aparecer mais. Inclusive, tem até uma menção honrosa, né, que nós ganhamos lá na Câmara dos Vereadores, lá em Cosmópolis, por conta de que a gente ganhou muito festival ali na região. Então foi daí que pintou a banda, o Tio Mandrake, dentro da escola ele surgiu. Mas foi ficando grande com o tempo, né, cara? Experiência, tocando. Foi uma formação que durou 6, 7 anos, a mesma formação, entendeu? Então, também tinha os BO, né, mano? De um estudar mais, o outro estudar menos, aquela coisa tudo. Mas eu e o batera era muito centrado na questão de tocar bem. Então a gente se esforçava muito nisso. E arranjo, detalhe, sabe aquelas coisinhas de detalhe? Também passamos a fazer música própria. E aí a gente, na música própria, a gente começou a explorar mais detalhes, entendeu? E eu na frente das composições, mano, tudo que eu sonhava em fazer lá atrás, eu já tava fazendo ali, velho. Entendeu? E foi indo assim, cara. Inclusive, todo o dinheiro, uma das sacadas, só pra você ver que coisa legal, uma das sacadas que nós tivemos, que eu dei a ideia pros meninos, foi o seguinte: falou, mano, nós pega todo o dinheiro que nós ganhamos no show e nós faz o que a maioria das bandas faz, que é o quê? Divide o cachê. Chega no final da noite, mano, você não consegue nem pagar a cerveja que você bebeu. Essa que é a verdade. Semana que vem você vai tocar de novo. Aí você tá sem um puto no bolso. Você precisa tirar dinheiro do seu bolso para ir. Eu falei pros caras, mano, vamos abrir uma conta pra banda. Todo o dinheiro que nós ganhar, cada um tem seu trampo, mano. Ninguém precisa do dinheiro da banda. O dinheiro que a gente ganhar da banda, nós coloca nessa conta. Entendeu? E vai somando ali. A hora que tiver uma quantia legal, mano, a banda se paga, velho. A banda paga uma viagem, a banda paga um lanche depois do show, a banda paga uma gravação de uma música, e ninguém precisa mexer com o dinheiro do trabalho, cara. Ô, filho, foi a melhor sacada que nós já tivemos, cara.
E nenhuma banda, praticamente, que está iniciando, pensa isso. Entendeu? Nenhuma. As 4 músicas que nós gravamos com o dinheiro da banda. A banda pagava viagem para nós, pagou até conserto do motor do carro, velho. Entendeu? Porque nós tinha grana para isso. Velho, toda semana eu uso o carro deu pau no motor, o dinheiro tá lá no banco, filho. Manda arrumar esse trem aí e vamos tocar, velho. Agora, você já imaginou ter que botar, na época acho que ficou R$3.500 para fazer o motor do carro, tirar um pouco do bolso para colocar ali, para depois na semana que vem tirar mais um pouco do bolso para ir tocar. Velho, pelo amor de Deus, cara, não dá. Então, assim, começou a virar uma empresa, na verdade, você tá entendendo? Marca, logotipo, chaveirinho, abridor de garrafa, sabe? Começou a virar como se fosse uma empresa, velho. Então, é assim que eu penso uma banda que pode projetar um futuro legal, entendeu? Não que zerou os problemas, mas já é um puta de um passo. Você não ter que dividir dinheiro do cachê, já é um puta de um passo, mano. Cara, nós pagamos acho que R$10.000 para gravar as músicas tudo. Nenhum centavo saiu do nosso bolso. Saiu do cachê da banda, velho. Cara, que legal, hein? Sabe o que dá para perceber, cara? Que o fundamental para uma banda ir para frente e ter uma longevidade, ficar mais tempo a galera junto, tocando, disciplina e organização. Você usou uma palavra, cara, que eu só ouvi de uma pessoa que veio aqui no podcast, que foi o Paulinho Renato, que ele tem a banda Blaze, que é cover do Bon Jovi. Ele veio falar com a gente aqui, ele falou que a banda ela vai para frente quando é tratado, que é o que você falou aí, quando se trata como uma empresa. E você falou isso, cara. Eu acho que a sacada é essa, né, cara? Quer ir para frente com uma banda, é organização e trata como um trabalho, uma empresa que precisa de você ali. Correto ou não? Exatamente, perfeito. Tem que ser, velho, porque, ó, rapaz, exemplo disso tem. Você pega o Iron Maiden, por exemplo, você vai falar para mim que aquilo lá é uma banda, velho? Aquilo lá é uma empresa, cara. É uma empresa. Você acha que Guns N' Roses é uma banda? É uma empresa, velho. Entendeu? Esses mega, é tudo empresa, velho. Os caras não pensam neles mais como uma banda. Foi uma banda lá atrás. Quando eu tocava em barzinho, não ganhava nada, tocava a troco de caixa de banana, entendeu? Agora, mano, se você quer dar uns passos a mais, se você quer ir para frente, você quer levar o negócio realmente para frente, é o que eu tô falando, tem que estudar, pra você saber o que você tá fazendo no instrumento, pra você tocar cada vez melhor, entendeu? E pensar na banda como uma empresa. Se você montar uma banda hoje, e todo o cachê que você pegar, você dividir para todo mundo, mano, vai passar 20 anos, vocês estão no mesmo lugar. Não sai do lugar. Não adianta, velho. Não cresce. Entendeu? Nós comprava corda com o dinheiro da banda, comprava baqueta com o dinheiro da banda. Era tudo com o dinheiro da banda, velho. Entendeu? Não precisava mais ficar tirando dinheiro do bolso. E, rapaz, se eu pegar daí e olhar para trás, todas as outras bandas só me deram prejuízo, cara. Todas. Porque eu tinha que trabalhar o mês inteiro para ganhar um salário furreca e ainda tirar para manter a casa e para manter a banda aí. Você tá doido, filho? Como é que vai desse jeito? Uma coisa que ficou bacana você ter falado, cara, você, com o Tio Mandrake, você ter gravado composições próprias da banda. Sim. Composições suas, né, que você também escreveu. Se alguém aqui que está assistindo esse podcast falar assim, pô, eu quero ouvir essas músicas, onde dá para procurar encontrar as músicas do Tio Mandrake escritas por você, por exemplo? Onde que acha? Cara, no Spotify. Tá lá? Tio Mandrake? É só colocar lá? Tá, eu me lembro que os meninos colocou. Eu não sou muito bom com esse negócio dessas tecnologias não, mas o baterista ele colocou lá no Spotify. E também se digitar lá no YouTube aparece, né? Sim. O Mandrake lá aparece as 4 músicas que a gente gravou em estúdio mesmo, né? O sonho era gravar CD mesmo, ir para frente, ou gravaram para ter material de estúdio? Ou qual que era o plano com as músicas próprias? Cara, a ideia de ir para frente, ela sempre existiu. Só que o que acontece? Cai naquilo que eu acabei de falar ali atrás para você. Principalmente e agora? Vamos parar com o trabalho? Porque chegou num estágio em que, mano, já estava sendo avaliada a possibilidade de a gente ir para fora. Isso já estava sendo discutido ali entre nós.
Pegar, fechar, por exemplo, aqui na nossa região, aqui no sul, você cai ali para Argentina, Paraguai, não sei o que e tal, e armar uma sequência de shows ali. Já estava sendo estudado, de repente, pagar alguém que já tem mais conhecimento, um empresário, uma espécie de empresário, né, vamos dizer assim, para colocar a gente nesse rumo, você tá entendendo? Mas aí, mano, entre os choques. Porque aí foi onde realmente todo mundo falou, e agora, mano? Você tá trampando, você tem 6 anos de empresa, você vai pedir conta? O que você vai fazer? Ou você vai falar pro seu chefe que você vai ficar 2 meses fazendo excursão na Argentina e se ele não te dá uma folga de 2 meses, você acha que você vai voltar a trabalhar lá depois de 2 meses? Então, você está vendo como é que começa a amarrar, velho? Tudo isso, mano, é coisa de organização, é coisa que quem tá começando não pensa. Nós também não pensava. Só que chegou num patamar que você vai falar, e agora, velho? O que eu vou fazer? E ali, se todo mundo não tiver maturidade, todo mundo não tiver no mesmo nível, a coisa não vai. Foi o que aconteceu, a coisa não foi porque não era todo mundo que estava no mesmo nível. Aí já emendo a pergunta, então, Felipe, só para você continuar falando. Olha a sua pergunta. Então, se o Tio Mandrake já tinha composição própria, bem organizado como uma empresa, estava fazendo uns shows bacanas, com o intuito, às vezes, até de fazer uma turnê para fora, por que ela não continuou? Por que ela parou? Aí já emenda a nossa resposta que estava falando aí. Por que acabou o Tio Mandrake numa posição tão bacana? Porque, mano, a gente não tem como prever as coisas, certo? Houve uma época, meu menino tinha 4 anos. E o vocalista também tinha um filho, com 2. O filho dele faleceu, mano. Nossa. O filho dele faleceu com 2 aninhos. E foi uma época negra, mano. Sabe? Porque não dá pra imaginar a dor que é do cara perder um filho com 2 anos. Mas dali, mano, a coisa começou a desandar. A percepção dele mudou bastante. Você tá entendendo? Ninguém tinha tanta convicção assim. Eu até abriria a mão, se fosse o caso, de largar do meu serviço para investir nisso. Mas eu não posso falar pelo restante da galera, tá ligado? Não tem como. Eu sei que, assim, talvez o vocal não iria assumir essa responsa. O baixista, muito menos, porque o baixista ele não gravou nenhuma das músicas. Foi o primeiro baixista nosso. Ele não gravou nenhuma das músicas porque eu não deixei gravar. Porque não ia, velho. Eu não queria... Qualidade técnica. Você fala da técnica, cada um tinha. Eu não queria colocar, por exemplo, um CD 10 anos depois no meu carro, para ouvir a banda tocar e falar assim, puta, cara, aquela passagem do baixo ficou horrorosa. Hoje eu sinto tesão de ouvir o som, tá ligado? Mas por quê? Porque fui eu que gravei aquela bosta. Eu escrevi, eu gravei, mas eu sabia o que eu tava fazendo. E nem baixista eu sou. Mas não pude deixar o cara fazer, mano. Não... Ele ficou puto pra caralho, deve estar puto comigo até hoje, mas foda-se também, vou fazer o quê? Eu estudei para aquilo, mano, sabe? É a mesma coisa assim, você vai abrir a boca lá para um dentista, para um cara que nunca estudou, com um alicate de cortar ferro ali Você tá louco, mano? Você não vai. Entendeu? Então, aí começou teve esse BO do vocal, que perdeu o filho dele. E depois também, mano, ele casou com uma mina, que eu acho que interferiu muito. Sabe? A menina, ela tem a mente muito assim, ela é comunista. Roxa, comunista assim, toda. E, mano, aí começou a conflitar as ideias, você tá entendendo? Depois que a gente determinou uma conta para a banda, a gente tinha que prestar conta, porque se a banda é uma empresa, eu não posso comprar uma bala e não prestar conta para os meninos. Você tá entendendo? E aí tinha 2 cartão, porque a conta, na verdade, era uma conta antiga minha. Eu tinha 2 cartão. Então um ficava com ele, porque ele mudou para fora, depois que casou, mudou para outra cidade. Um cartão ficou com ele, o outro comigo. Começou a dar divergência, porque eles saíam da cidade e iam para o show. E eu queria que todo mundo viesse em Cosmópolis para ir para o show. Porque para mim é o raciocínio mais lógico. A banda se encontra aqui e daqui vai. E não, aí começou aquele negócio. Não, eu saio daqui da onde eu tô e eu vou direto. Aí você tem problema com o horário.
começou a passar assim, por exemplo, abastecia, eu comia alguma coisa, e aí não dava satisfação, a gente não sabia se estava saindo da banda ou não, e a gente queria essa satisfação, eu e o batera principalmente. Falou, mano, você tem que prestar conta. E aí, por conta desse lance acho que é mulher, sei lá, né, ficar na cabeça do cara, começou a dar treta. Mano, é aquela história de Adão e Eva e Yoko, por que não deu certo os Beatles, entendeu? É a mesma coisa, velho, não adianta. Se não for só nós ali, se tiver presença de fora interferindo, é complicadíssimo, véio. É complicado. Eu acho que foi por isso que o Tio Mandrake não foi, entendeu? Tá. Ô, Felipe, estamos falando de que ano, mais ou menos, o fim do Tio Mandrake? Que ano, mais ou menos? Ai, cara. Rapaz, eu não vou saber falar pra você, velho. 2016, meu menino mais novo nasceu. Eu acho que foi por aí. 2016, 2017, talvez. Ou até um pouco antes, 2015. Eu tô perguntando o ano por quê? Então vamos lá, vamos imaginar, sei lá, 2015, 16, por aí, 17. Daí pra frente, pô, tem uns 10 anos até chegar agora. O que o Felipe, cara, você, guitarrista, velho, bom, eu te conheço, cara, desculpa, não tem como falar, você é bom pra caramba, né? O que você fez dali pra frente, então? Houve vida em banda pós-Tio Mandrake pra você? Ou você falou, então melhor deixar quieto? O que rolou daí pra frente? Não teve, porque uma das coisas, um dos meus desgostos com relação a isso foi o seguinte, mano. O Tio Mandrake, ele sobreviveu aí durante uns 10 anos. Quando ele acabou, a primeira impressão que eu tive foi que eu peguei 10 anos da minha vida e coloquei na mão de outras pessoas. Jamais se faz isso. Jamais você pega a sua vida e você coloca na mão de outras pessoas. O problema de banda é isso. Você pode até fazer sozinho. Eu poderia ter seguido, sei lá, uma carreira de guitarrista de quarto, desde lá do início. Mas você pegar 10 anos da sua vida e colocar numa banda, dependendo de que outras pessoas façam, isso aí acabou comigo. Entendeu? Isso aí me detonou, porque eu olhei para trás e falei, porra, são 10 anos jogado fora, mano. 10 anos que eu batalhei, que eu briguei, que eu me esforcei para levar o negócio para frente. Teve apoio de outra galera também, teve apoio de outros músicos, entendeu? O batera sempre foi um cara muito pontual, tudo. Mas foram poucos que passaram ali que realmente merecem a atenção, entende? Então, assim, quando você tem uma banda, cara, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: não depende só de você. Então, é o mesmo. Isso aqui, cara, é uma grande lição. É o mesmo que você pegar a sua vida e se colocar na mão de outra pessoa. Você tá entendendo? E quando você faz isso, você tá à mercê disso. E se ela não se esforçar, mano, quem tá sendo prejudicado é você também. Porque você sozinho não vai puxar. Não adianta. Não puxa, velho. Não puxa. Então eu fiquei muito sentido com isso aí, entendeu? Eu sinto até hoje a falta da banda. Eu sinto muito assim que acabou. Eu tenho esse peso comigo até hoje por conta disso aí. Mas teria que ter acabado. Porque se não fosse para continuar do jeito correto, foi bom que acabou. Entende? Porque, mano, dói demais, velho. Dói demais. Você vê o tempo passar e você vê todo um trabalho jogado fora. Você tá entendendo? É por conta de picuinha, por conta de que às vezes você vai falar um negócio, o cara entende totalmente distorcido aquilo que você falou, e ele não consegue nem, tipo assim, nem parar, véio, e analisar o que você falou para saber se você tem razão do que você tá falando ou não. A primeira reação dele já basta, é aquilo ali mesmo e tá certo. Entende? Então, é complicado, mano. Banda dá trabalho. Eu acho que funciona bem quando é que nem é no Iron. É um cara que manda e todo mundo obedece. Entendeu? Dire Straits é assim, Guns N' Roses é assim. Eu tô pegando as referências maiores que eu tive, né? Entendeu? Porque senão, mano, é problema. E hoje também, né, hoje, eu falo hoje, mas desde aquela época, já não é mais uma coisa que é novidade, como foi na década de 70, na década de 60, né, velho? Que tudo era muito novo, né? E hoje já o rock, assim, no Brasil, principalmente, ele já tá cansado, né, velho? Existe, prossegue, mas prossegue cansado. Então, como é que você
coloca na cabeça de outra pessoa que ela tem que se esforçar, que ela tem que fazer também a parte dela para que tudo ande. Não depende só do ser, velho. Entendeu? É complicado, velho. Então foi por isso que a gente parou, e parou mais ou menos por essa data aí, porque nós começamos um pouco antes de 2008. Uhum. Deve ter parado aí mesmo mais ou menos o quê? 2008? 2005, mais ou menos, né? Deve ter começado por aí. Então durou aí uns 10 anos, 11 anos. Show de bola. Ô Felipe, eu entendi o que você falou, cara, e as suas palavras deu para entender o quanto você ficou um pouco triste realmente com o fim da banda e entendendo os motivos. Olha só, você falou que tá triste, mas entendeu que ela tinha que acabar mesmo. Você falou isso. Aí fiquei tentando absorver o que você estava falando, cara. Mas aí veio uma coisa na minha cabeça, cara. É um pouco bacana para você lembrar o que você passou. Por quê? Eu entrei no seu Instagram, né? Você falou que não fica muito tal no Instagram, mas eu entrei no seu Instagram antes da gente conversar aqui. Tem aquela cena icônica do Lely Walker tocando guitarra com a furadeira. Cara, pessoal, quem não sabe o que eu tô falando, entra no Instagram do Lely Walker, que eu vou deixar aqui, para vocês darem uma olhada. Você vai fuçando lá nas mídias do Lely Walker, tem lá ele tocando guitarra com a furadeira. Cara, tem partes que você passou no Tio Mandrake que dá um orgulhinho de lembrar, né, cara? Pô, aquele showzão, tocando com a furadeira. Não é bacana? Pelo menos a lembrança bacana ficou, cara, de alguns momentos? O que você acha? Não, sim, sem dúvida. Tem grandes momentos ali, cara. Tem grandes momentos. A criação das músicas mesmo, porra, foi uma coisa assim que eu não esqueço jamais. Uhum. Até hoje eu ouço as músicas, eu observo as linhas que eu coloquei lá. Eu gravei violão, guitarra e baixo. Todos os violões, todas as guitarras, todos os contrabaixos que tem das 4 músicas nossas em estúdio, fui eu que gravei. Então, às vezes eu ouço as linhas, eu falo, pô, eu lembro dos meus estudos, sabe? Falo assim, porra, mano, aqui eu queria um som country e eu usei tal nota e o bagulho ficou country. Aqui eu queria um som mais puxado pro rock, eu usei isso aqui e deu certo, ficou puxado pro rock. Então, assim, tem muita lembrança boa. O lance da furadeira, cara, já é uma coisa que eu trago desde o Drunkers. Já trago desde lá do Drunkers. Só que o Drunkers, eu não me lembro se a gente chegou a tocar ela, eu acho que não, porque o vocal era muito alto. O vocalista na época, um colega meu lá, um brother meu lá, mano, muito chegado mesmo, ele não conseguia alcançar, sabe? A voz dele era mais pro gravão, né? Mas era uma música que eu sabia que se eu colocasse no repertório, ela ia ter um impacto. Porque uma das minhas ideias com relação ao repertório era isso, era causar um impacto, entende? E se eu desse conta de tocar, eu falo, mano, porra, seria excelente, né, velho? Aí foi quando eu tive a ideia de tocar Pound Cake, do Van Halen, entendeu? Aí tiramos o som, eu me lembro que eu sofri bastante para fazer aquela furadeira no começo, até tirar aquilo, porque tem todo um macete lá, né, velho, que você tem que ensaiar aquilo, não é só pegar a furadeira e fazer ali o som, né? Mas tem que ensaiar a hora de pegar, a hora de soltar, voltar para a música, aquela coisa toda, e o guitarrista sozinho, velho. Então, não tinha teclado, não tinha nada, ao vivo era eu que tinha que sustentar. Então, eu tirei o som, tinha até a furadeira com o adesivinho da banda, nossa, tudo, né? Para poder dar o charme da coisa. E, mano, era uma das músicas que mais criava impacto, velho. E justamente por conta da furadeira, não era nem por conta do som em si, entendeu? Mas chegando no palco com uma furadeira, eu me lembro que tinha gente que falava assim, pô, o que aquele cara vai fazer? Vai furar a guitarra? Entendeu? E esse era o barato da coisa. Quando você toca sons difíceis, muita gente não acredita, mano, sabe, que você tá fazendo aquilo ali. Eu me lembro que a gente tocava muita música do Ozzy também, a gente gostava muito de Ozzy, né? Eu particularmente. E aí me lembro que uma menina uma vez chegou e falou assim, cara, você não existe, porque ela tava encantada de ver eu tocar Ozzy, cara. Para eles parecia que era uma coisa longe, assim, sabe? E aí quando via aquilo ali, mano, porra, a pessoa pirava, né, velho? Então ela tem várias lembranças assim boas, entendeu? Com a banda, várias mesmo. Só que, mano, eu sinto porque foi uma coisa que eu me dediquei muito, então até hoje eu sinto falta, entende? Entendi. Ô, Felipe, então hoje, atualmente, como é que tá o Lely Walker guitarrista? Deu aquela parada, só em casa, dá aula? Como é que tá você? Paradaço.
Porque, igual eu falei, depois que eu saí de Franca, na verdade foi assim, né, mano? Eu fiquei incomodado com uma história em Cosmópolis. Quando eu tava começando, eu não arrumava a banda porque eu era ruim. Então eu tava começando, ninguém queria tocar comigo porque eu era ruim, né? Se arrumar uma banda melhor, né? Mano, eu me lembro quando eu fui entrar numa banda de baile, um baterista lá da cidade, lá um Zé Ruelo, falou assim pro dono da banda: você contratou esse cara não toca nada. Na minha cara, velho, falou isso. E, rapaz, aquilo ali me incomodou, tá ligado? Mas deu combustível para que eu aprendesse também. Porque eu falei, filha da puta, então agora você vai ver. E fui atrás de melhorar. Só que também, cara, depois com o Tio Mandrake, o que aconteceu? O vocalista saiu fora. Falou que ia sair e nós tentamos fazer experiências com outros caras. Só que os caras chegavam não para agregar na banda, os caras queriam mudar o perfil da banda. E aí já não dava certo. E aí desmanchamos a banda, tal, parou. Só que aí ninguém queria tocar comigo porque achava que eu tocava demais. Falar, puta que pariu, lá atrás ninguém queria tocar comigo porque era ruim. Agora ninguém quer tocar comigo porque acha que eu toco mais do que eles. Falei, então, mano, eu tô fudido nessa porra aqui, velho. Peguei e vim embora pra Franca, mas não foi só por causa disso também, né? Mas vim parar aqui em Franca. E chegou aqui, cara, não tenho muito contato com a galera, entendeu? Então os meninos foram crescendo, a vida de pai, marido, já é diferente de quando era lá atrás. Você sabe como é que é, né, velho? A atenção muda. Um filho muda o pai, né? Entendeu? Muda a cabeça do pai, as circunstâncias mudam. Passei a minha oportunidade para trampo, normal, né, mano? E acabou que eu sumi um pouco do cenário do rock. Eu levei um pouco o YouTube e as redes sociais por causa do Batera, que ele sempre pegou no meu pé. O Batera, ele falava assim para mim, mano, você é o cara que é para brilhar, e eu sou o cara que é para fazer você brilhar. Eu sou como se fosse o seu assistente, entendeu? Ele sempre falou isso para mim. E eu nunca vi assim, mano, mas ele achava isso. Então, tudo que tá no YouTube é por conta dele, sabe? Ele pegou muito no meu pé para eu fazer as videoaulas. Também vi isso como um material, se caso meus meninos no futuro quisessem ver alguma coisa de música com o próprio pai, então tem lá um materialzinho para eles e tal, né? Mas eu mesmo, por mim, não teria feito nada. Eu sempre fui o tipo de pessoa que precisava de um empurrão, mano. Pra você ter uma ideia, eu nunca gostei de... Até hoje, eu não sei lidar com estúdio. Até hoje, mano. Não sei. Meu barato é o seguinte, é sentar e gravar. Se vai fazer 2, 3, 4, 5, 10 canal, o problema é do cara da mesa. Eu quero que se foda. Eu só quero gravar, né? Eu vou colocar uma guitarra, abre aí. E vou fazendo as montagens, entendeu? Só que se falar para mim assim, grave, médio, agudo, mano, não tenho tanta percepção para essas coisas. Você tem? Porque essa parte da tecnologia, eu não avancei muito. É um erro. Não vou falar para você que isso é mérito, não. Isso é um erro, na verdade. Mas o meu negócio era estar dentro do aquário, gravando. Solta o play aí e eu vou gravando. Eu era mais assim da parte da ferramenta e não da parte da teoria, tá ligado? Então, não sei, mano. Eu acho que por conta disso que eu também dei uma travada com o tempo aí, entendeu? Hoje eu tô aqui em Franca, tô mais em casa mesmo, toco de vez em quando umas coisinhas. Tenho lá ainda minhas partituras de música erudita, que eu sempre gostei muito, né? Gosto muito de ouvir, de tocar as peças clássicas. Também toco algumas coisas que eu tocava no passado, Ozzy, essas coisas assim, vivo tocando de vez em quando, né? Mas você pode ver que já não tem tanto material novo meu mais no YouTube, essas coisas assim, porque eu não sou muito desse negócio de gravar, tá ligado? Sozinho, eu mesmo ir lá, fuçar e gravar e não sei o quê. Não, mano, eu preciso de alguém nisso para fazer isso aí. Mas legal. Ô Felipe, a gente tá chegando no tempo aqui, cara, mas vou ser sincero para você, cara, foi legal navegar por a sua vida aí de banda. Eu fiz parte lá atrás, aprendi a tocar um pouco com você, e você contou todo o resto aí, como é que foi a trajetória. Eu sempre imagino quem tá assistindo o podcast, cara. Então, de alguma forma aí, cara, você pode, querendo ou não, cara, ter chacoalhado com um pessoalzinho ali, sabe? Aquele que tá só brincando, ouve você fala, pô, tem que ser uma empresa, a banda, pô, o cara já vê de outro jeito. Então, você deu um monte de toque aí, querendo ou não, com a trajetória aí da sua vida, cara, achei bacana. Ô Felipe, antes da gente encerrar, eu peço sempre uma coisa pro convidado aqui.
para deixar, sei lá, uma consideração final, um alô, uma mensagem, sei lá, de 30 segundos, 1 minuto, de 1 hora, do jeito que você quiser. Mas, sei lá, cara, deixa umas considerações finais aí, cara, para quem tá ouvindo a gente aí, para despedir um pouquinho do papo aqui. Cara, é foda, né, velho? Eu acho assim, o que eu falei, acho que durante o vídeo nosso aí, o papo nosso aí, é que, cara, quem quer ser músico, mano, sabe, tem que estudar. Música é uma engenharia. Música é a continuação de um sentimento. Tudo que você ouve de música, na verdade, a pessoa coloca lá um som para ouvir e às vezes ela... Porque tem formas de se ouvir, na verdade, né? Às vezes ela bota um som para ouvir e vai lavar o carro. Você não tá ouvindo, né, mano? Entendeu? Você tá escutando ali o som e tal. Mas quando você realmente para ouvir o som, aquilo ali ele pode mudar a sua vida. Por quê? Porque é a continuação de um sentimento. Entende? Não é à toa que tem músicas aí, ó. Mozart, Beethoven, atravessa séculos e séculos, velho. Entendeu? Eras e eras aí, ó. Meus meninos hoje gostam de Mozart. Olha quando que esse cara viveu. Por quê? Porque é a continuação de um sentimento, você tá entendendo? E quando a pessoa se identifica com isso, para ela, pode ser muito bom, igual foi para mim. Então, eu sinto falta do palco hoje, eu sinto falta de estar tocando com a galera hoje, ter uma banda, mas também não gostaria de ter uma banda para levar nas coxas, para levar de qualquer jeito. É sempre o mesmo perfil de antes, é para levar a sério, para levar a coisa, sabe, como uma empresa mesmo, funcionar ali e tal, né? Porque só para brincar, mano, eu fico do jeito que eu tô. Fico do jeito que eu tô, porque eu pego meu violão, eu toco minhas músicas eruditas, acompanho as músicas que eu gosto. Então, a pessoa que tá começando, velho, ela tem que ter essa noção. Porque senão, ela pode ficar frustrada. Você tá entendendo? Batalhar e não... Mano, acabar que acabou que nem acabou nós. Você tá entendendo? Tinha um Mandrake aí, ó. É um exemplo disso. Para porque treta interna, palhaçada, falta de sentar, trocar uma ideia mais firme, né? Então eu acho que a música, mano, é uma engenharia. A partir do momento que a pessoa sentar, estudar, aprender ali as partes principais da música, vai chegar um momento em que ela vai ouvir e, mano, ela vai saber de cabeça o que tá acontecendo ali. Hoje é comigo assim, tá ligado? Eu ponho um som pra ouvir, rapaz, vai desenhando assim na minha cabeça o que tá rolando no som. Sabe? E essa pra mim é a maior satisfação. Tá no palco, tá tocando, é legal? É bacana pra caramba. Ganhar dinheiro com isso, então, seria ótimo, seria excelente. Entende? Mas é um sonho bastante longe para quem quer chegar, sabe? Tem que passar por muita coisa. Você ganhar grana, eu tô falando. A maior parte vive uma ilusão, né? Como eu também já vivi lá atrás. Então, assim, se você puder focar, estudar e aprender para si, mano, você vai gostar. Você vai gostar muito, porque isso pode tirar, por exemplo, uma pessoa do buraco. Eu falo assim, tirar do buraco é salvar das drogas. Entendeu? Uma música bem tocada, uma música bem feita, velho, ela pode resgatar uma alma, cara. Sinceridade. Não é querendo ser poético aqui, não, mas isso que eu tô te falando é verdade, mano. Você tá entendendo? Bastante verdade. Show de bola. Pô, obrigado. Tem que estudar bastante e querer o melhor da música para ela. Ouvir boas músicas também, né? Não vai ficar ouvindo porcaria, porque, bicho, senão o seu ouvido fica torto. Então, ouça boas músicas, estude bastante e aprenda para si. Primeira coisa é aprender para si. Se você aprendeu para você, sua banda vai melhorar, a galera que está em volta de você vai melhorar, você vai subir alguns degraus a mais aí com a banda junto, entendeu? Então, o caminho é estudar. Show de bola. Pô, legal a mensagem aí, Felipe. Acho que quem é músico, principalmente, está começando a ouvir seus conselhos aí, querendo ou não, o cara pelo menos dá uma chacoalhada e tenta ir para o lado direito se realmente for para esse caminho aí. Felipe, obrigado então, cara, por ter participado com a gente, o grande Lely Walker, né, cara? Agradeço demais
sua participação aqui. A satisfação é minha, nossa. A honra minha de ter sido chamado aí por você aí. Não, tranquilo, cara. Eu já te conheço há muito tempo e não podia deixar de trazer sua história aqui. Possivelmente pode retornar para a gente bater outro papo. Então tá bom. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.